Antes mesmo do filme da Fórmula 1 estrear nos cinemas, a internet já tava em polvorosa. Ah, mas isso não é real, isso não aconteceria numa corrida de verdade, isso é Hollywood demais. E a gente ficou pensando, será mesmo que é tão distante da realidade assim? Ou será que a Fórmula 1 já é um filme há muito tempo, com roteiro, personagem, direção de arte, e só agora ganhou uma tela maior? E nada melhor do que a Fórmula 1 chegando no maior palco publicitário do calendário, que é o GP da Áustria, que acontece no Red Bull Ring, pra pensarmos se a Fórmula 1 já não é tão roteirizada quanto um blockbuster. Você ouve agora no episódio 67 do Bifest Podcast. Olá! E aí, como é que vão vocês, pessoal? E aí, meus bens? Tá começando agora mais um episódio do Bifest Podcast. Como sempre, eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. E você sabe que se você quer ser o primeiro, precisa ser rápido. Como vocês estão, e aí, meus bens? galerinha? Bom, vou começar já avisando que nós estamos as duas num super resfriado. Então vocês talvez reparem uma diferença nas nossas vozes. Especialmente a galera do Spotify. Mas a galera do YouTube acho que tem também um impacto visual, né? Então, relevem. Mas assim, nós vamos hoje mais do que nunca fazer uso do bom humor e da baixa expectativa. Exatamente. Porque a gente vai falar da latinha de energético. E o show não pode parar, como bem diria Red Bull, né? Poeta. Acho que a Red Bull falaria isso. Eu acho que sim. Especialmente porque, olha, eu não sei se tem uma equipe mais amada e mais odiada por todos como a Red Bull. Não, e assim, eu acho que a Red Bull, ela chegou na Fórmula 1 pra contar uma história. Sim. Eu acho que ela não brotou ali só porque, velocidade na veia, tarará, tarará. Tu acha que a Red Bull não chegou na Fórmula 1 pra competir? Eu acho que eles chegaram pra competir, eu nunca falei isso. Mas eu acho que eles chegaram ali pra contar uma história, porque a Red Bull, ela não é uma empresa de corridas, ela é uma empresa de bebidas energéticas, né? Sim, mas e sabe, eu acho isso muito interessante, porque a Red Bull tem atletas muito bem-sucedidos em muitas modalidades. Sim, né? E a Red Bull tem tudo que é canto, né? Em todos os cantos. E eu acho muito curioso como eles pegam o fato deles serem patrocinadores, sabe? E transformam isso num lifestyle que a gente até esquece que, na real, o Red Bull é um patrocínio. Exato. Sabe? E tem tantas outras, por exemplo, falando da Fórmula 1, equipes com nomes no grid. Olha, a Ferrari colocou HP, sei lá, a Williams tem o Atlassian. Tu não me deixou falar, não. A Luísa tem um jeito muito especial de falar. E assim, e nenhuma delas, nem de longe, pega essa mesma concepção, sabe? Eu acho interessante como eles fazem esse movimento. Porque ela é, basicamente, uma empresa que não veio do automobilismo. Ela veio do marketing. E na Fórmula 1, esse não é um movimento intuitivo, né? Normalmente as empresas, elas vêm do automobilismo, mesmo que não sejam de carros de corrida, então, sei lá, de uma frota comercial, esportiva, nananã. E aí, então, elas viram, sei lá, grandes marcas, etc, etc. Ou então a gente vê equipes, especialmente as que surgiram no último século, que eram equipes amadoras, como a própria Williams, que a gente falou. Sim. E que aos poucos, para as equipes sobreviverem, elas tiveram que incorporar mais, então trazer uma grande empresa de algum outro segmento que vai ali botar o seu nome na equipe e vai virar uma coisa meio misturada. E tem uma coisa que eu acho muito legal que a Red Bull faz, que é essa concepção de que toda e qualquer modalidade esportiva nasceu de uma latinha de energético. Sim. Tipo assim, eles fazem isso, isso é uma coisa muito forte do marketing deles. A forma como tu te sente quando tu bebe uma Red Bull. Isso. Tem, inclusive, o slogan Red Bull te dá asas. Sim, que eles têm no mundo inteiro, Não, né? e há quantos mil anos? Eu era criança, tipo... E veja, quando a Red Bull surgiu na Fórmula 1, eles tinham na asa traseira, It gives you wings. E hoje eles não tem mais, hoje é só patrocinador, tipo, de outras equipes que patrocinam a equipe Red Bull. Sim, hoje não precisa mais dizer isso, e ainda assim é uma coisa que é marcante, né? Porque a Red Bull conseguiu trabalhar tanto esse aspecto deles de marketing, tipo, do estilo de vida, pra além de só ter o nome da marca ali, que, tipo assim, eles não precisam ter o slogan deles na asa traseira do carro, sabe? Eles podem colocar um outro patrocinador. As pessoas vão entender qual é a moral da Red Bull no esporte. E eu acho muito legal, porque, bom, é uma latinha de energético e uma empresa de energético que se associa aos esportes, né? Ao público jovem, etc. E assim, e a Fórmula 1, por muitos anos, teve patrocinadores controversos, no sentido de que hoje nem mesmo podem ser patrocinadores oficialmente, como, por exemplo, marcas de cigarro. Sim, né? E que é algo super icônico da Fórmula 1, inclusive. Os bonés com o escrito, os carros, os macacões. E assim, inclusive eu vi um TikTok muito bom de uma
criança que teve uma festa de aniversário da Ferrari dos anos de 1900 e bolinha, e aí, tipo assim, a festa parecia do Marlboro, não parecia da Ferrari, de tanto que tinha o patrocínio. Não, é impressionante, né? Aliás, eu tô dando muitas referências de festas infantis nos últimos episódios, tá? Só quero dizer mesmo? isso. Obrigada. Inclusive, isso eu achei muito legal pensar que antigamente os carros da Fórmula 1, eles eram tidos como caixinhas de cigarro, entendeu? E aí agora, então, tipo, não, o carro é uma latinha de energético. Inclusive, muita gente usa isso de forma pejorativa pra falar assim, o que a latinha de energético vai fazer dessa vez, sabe? Mas, recentemente, a Vela anunciou um patrocínio na Academy de um carro inteiro, de um piloto inteiro. Eu fiquei pensando, poxa, agora então não tem mais como um carro de corrida ser associado a uma caixinha de cigarro, né? Ele é uma latinha de energético, ele é uma embalagem de shampoo, sabe? Eu achei isso muito legal. E quando teve esse anúncio da Vela, o nosso direct bombou e a gente conversou com várias de vocês, mas me chamou muita atenção conversando com a Erika. A Erika já apareceu na revista, mil coisas, e ela é do mercado de moda, e é uma menina muito querida e inteligente. E ela falou assim, sobre como era legal e tal pensar nisso, né, de como os carros estão sendo vistos de formas diferentes e como isso tem a ver com marcas que entenderam o espírito do seu tempo, sabe? Perfeito. E eu achei esse conceito super legal. Tipo assim, ele é usado na cultura pop, no marketing, sabe? E como a Red Bull faz isso bem. Porque assim, tudo bem que tem os cases das marcas de beleza e tal. E eu não tô aqui falando que se elas demoraram ou não pra patrocinar. Cada um sabe de si. Mas assim, a Red Bull sempre patrocinou mulheres no esporte, categorias júnior, sabe? Tipo assim, como ela soube, enquanto marca, entender o seu tempo, ao mesmo tempo que ela sabia que estava construindo o próximo tempo. Claro, sabe? Perfeito. E assim, obviamente a gente não vai falar que isso foi de um ponto de vista 100% bonzinho e visionário da Red Bull. Ai, que legal, patrocinar todas as pessoas, independente de tarará. Obviamente, isso também tem uma relação com o quanto a Red Bull, ela quer ser um energético consumido por várias pessoas, né? Mas eu acho que também a marca, ela não se coloca nesse papel de ser boazinha. Ao contrário. Exato. Eles assumem pra eles esse papel de certa até agressividade, não só num sentido ruim, mas eles não têm essa preocupação com o bom mocismo, como a Ferrari às vezes tem. Sim, eu acho que a Red Bull, ela tá muito mais preocupada em se colocar ali como uma historinha completa de começo, meio e fim, do que de ser necessariamente a imagem da pessoa, da equipe perfeita, sabe? Sim. Eu acho que a Red Bull sempre teve esse elemento de querer contar a sua história do seu jeito pra construir o que quer dizer ser a Red Bull em qualquer lugar, sabe? Sim, e uma outra coisa que eu acho que eles fazem muito bem é o quanto eles dão espaço para outros personagens ajudarem a marca a construir a sua história. Sim, não é uma coisa... Não é uma Ferrari que ninguém é maior do que a Ferrari, entendeu? Por exemplo, o Max, eles construíram em volta do Verstappen essa super imagem, assim, do invencível, entende? Sim, e não é uma coisa bidimensional no sentido de que, tudo bem, então todos os pilotos da Red Bull, eles vão ser exatamente do mesmo jeito. Porque uma história não se faz de um personagem só. A gente tem o Max como o invencível, quando ele chegou, ele era o jovem, agressivo, que tarará. Mas a gente tem os... Ninguém podia com ele. Mas a gente tem, o Checo Pérez, que é o coadjuvante, o parceiro em apuros ali. A gente tem o Daniel Ricciardo, que é o personagem cômico que todo mundo ama. A gente tem perfis diferentes que se encaixam dentro da historinha da Red Bull, sabe? E assim, e veja como eles constroem com força essas imagens e, na minha avaliação, constroem a partir das premissas certas. Porque olha como é difícil a gente desassociar a imagem do Pérez e do Daniel Ricciardo à Red Bull. Sim. Do Max, então, eu não vou nem dizer. Mas assim, olha como tá sendo difícil a gente associar o Yu, que é o segundo piloto da Red Bull. Tipo assim, claro. Não é uma resposta óbvia, entende? Não, tipo e assim, eu gosto pra muito... mim, a dupla da Red Bull, várias vezes na minha cabeça, ainda é o Max e o Pérez. Eu preciso me lembrar que o Pérez não tá mais no grid. Não, e veja só, porque eu gosto muito da gente pensar no Daniel Ricciardo, no Checo Pérez, porque o Daniel Ricciardo, ele saiu porque ele quis da Red Bull. Sim. Ele foi pra duas outras equipes, pra Renault, pra McLaren, que poderiam ser equipes que teriam incorporado ele também nesse imaginário, mas a gente ainda associa ele à Red Bull. Tudo bem que ele voltou pra Red Bull depois, né? Mas assim, e o Checo Pérez... Que carreira enorme que ele teve também antes de chegar até a Red Bull. Que há quem diga não tenha terminado. Olha só. Cenas dos próximos capítulos. Mas, por exemplo, eu acho que se a gente lembrar aqui que o
o Checo correu pela McLaren, talvez tenha gente ouvindo o podcast que não lembre que o Checo correu pra McLaren. Sim. Então, assim, fica muito preso nisso. E isso eu vi muita gente comentando, as fãs do Leclerc comentando no Twitter, que, enfim, estavam comentando sobre troca de equipe, tarará. E eu reparei, inclusive, se temos fãs do Leclerc ouvindo aqui, comentem se vocês concordam com isso. Mas várias pessoas no Twitter comentando que a imagem do Leclerc, na opinião delas, tá tão associada à Ferrari agora, que elas não conseguiam imaginar o Leclerc em outra equipe, por exemplo. Sim. Eu acho que é um movimento parecido. Muitas pessoas comentam isso a respeito do Lando também. Tipo Sim. assim, pra onde o Lando iria... Se não na McLaren. Se não na McLaren. E eu entendo, isso é a força de construção de uma pessoa, né? De um personagem. E eu não tô falando de demérito algum nisso, né? Mas assim, como quando uma história é forte e uma pessoa, um personagem é forte, como isso faz diferença. Claro. Sabe? E assim... Bom, tem uma história muito boa que tu me contou do Sebastian, que eu não sei como é que ela ainda não falou do Sebastian. Ai, mas obrigada por me lembrar. Tá, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando. Sim, hoje de manhã a gente tava... tipo, de identidade, visual, de como essas coisas são fortes, até no inconsciente dessas pessoas, e como... eu não sei como é que não é esse treinamento de mídia aí que rola. Não, deve ser um treinamento intenso de mídia. Mas assim, vocês que acham que eu falo bastante do Sebastian no podcast é porque vocês não são a minha irmã, que eu tô sempre conversando com ela. Hoje eu contei um caos do... que eu faço, já falei. Hoje eu contei um caos do Sebastian pra ela e ela falou, ai, conta no episódio. Tá bom, ó. Então, agora... vejam se eu não tenho razão. Mas tem um... Eu vou procurar pro pessoal do YouTube e vou colocar escrito na tela pra eu achar qual vídeo que é se vocês quiserem ir assistir. Mas é numa coletiva de imprensa de uma corrida de muitos anos atrás. Era ainda quando eles sentavam em arquibancadinhas pra Isso, E era o Lewis, o Max e o Sebastian. O Sebastian na sua era Ferrari, então, que também muitas pessoas associam o Seb a Ferrari porque ele ficou bastante tempo lá. Enfim, eu acho que ele também vestiu, inclusive, de forma subjetiva a camisa da Ferrari. É que sabe por que as pessoas associam o Seb a Ferrari? Porque everybody's a Ferrari fan. Obviamente. Como posso me esquecer? Mas, enfim, o Lewis era da Mercedes na época, né? O Seb na Ferrari. O Lewis estava com uma latinha de Monster, porque Monster patrocinava a Mercedes naquela época. E aí, ele brincando, assim, oferece pro Sebastian a latinha de Monster, tipo assim, tu não quer tomar um gole? Não Sebastian, quer? veja, já fora da Red Bull. Sim, o Sebastian na Ferrari, aí ele olha assim, ele fica paradinho, ele só dá uma olhada e fala, tipo assim, eu preferia uma Red Bull. E aí, o Max, gurizão, ele bem gurizinho, ele achou o máximo que o Sebastian falou, tipo assim, e ele falou, o amor ainda tá ali, não sei o que, não sei o que. Mas assim, putz, o cara ali todo de Ferrari e ainda, não, eu prefiro uma Red Bull. E se a gente estiver falando do gosto, ele tá certo, né? Quem comprou? Eu achei certo. Quem aí já teve a oportunidade de provar a Monster do Lando? Será que vem pro Brasil? Não faço ideia. Porque eu lembro quando saiu aquela edição lá do começo do ano, que é o inverno deles, mas era verão pra gente, eu lembro foi uma coisa que só em alguns países, né? Era em alguns países um país da Europa. Gente, quem tiver a oportunidade de provar essas coisas, a Monster do Lando, o sorvete do Leque, contem pra gente se é bom. Isso aí. Mas assim, eu acho que a Red Bull, ela tem o mérito de ter entendido que o carro, ele não é só o carro. Sim. Sabe? E o Grande Prêmio da Áustria, que se avizinha, porque vai estrear o filme da Fórmula 1 amanhã, mas o Grande Prêmio da Áustria começa já na sexta. Exatamente. Na verdade, não, amanhã, né? Vocês estão me ouvindo na quarta. Gente, o filme da Fórmula 1 estreia no dia do Media Day. No dia do Media Day. Mas assim, o Grande Prêmio da Áustria, eu acho que ele é um grande prêmio muito interessante, porque ele parece um grande evento de marca. E não deixa de ser, porque um grande prêmio sempre é um evento de marca. Sim. Mas tiveram várias coisas que me chamaram a atenção. Eu não sei se foi porque ele tá coladinho com Silverstone. E Silverstone é tipo um super evento automobilístico, automobilovers, lá. Mas, por exemplo, assim, uma coisa que chamou muito a minha atenção foi: todas as coleções especiais estão sendo lançadas nessa semana. Sabe? A da Mercedes, que a gente fez vídeo. Da Mercedes, da Racing Bulls. A Williams tem aquele negócio de patches, não sei o que também é pra Silverstone. Enfim,
E o que me chama a atenção disso? Eu fiquei pensando que isso deve ser pra garantir a logística de venda também, de uma certa quem forma. quiser comprar, tipo, uma pessoa na Inglaterra que vai pra Silverstone e quer comprar hoje uma camiseta, dá já tempo compra, de chegar. já chega, já resolve. É isso aí. Eu acho que tem uma questão assim também. Mas a Áustria, ela não é só a casa da Red Bull, ela também é a casa de Toto Wolff. Toto Wolff é um grande austríaco. Torger Wolff. Torger, assim, pra quem não sabe, o nome dele é Torger. Tá. Inclusive, eles postaram um negócio Ele de doou uma pai. biblioteca pra universidade que os filhos estão estudando nos Estados Unidos. Tinha que ter uma biblioteca Torger Wolff. Torger Toto, entre aspas, sabe? Torger Isso, Toto Wolff. Wolff. Ai, isso aí me lembra de Gilmore Girls, quem também é fã, gente. Mas enfim, eu acho que ele deveria ter doado. Gente, ó, bilionário é pra isso, olha. Que saudade de quando os bilionários eram patronos da arte, sabe? Tu entra no museu, aí a ala fulano de tal. Hoje o bilionário fica inventando moda. A ala senhora e senhora Macintosh. Isso aí. Aí a coleção... Rockefeller, essas coisas Isso. assim, sabe? A família Rockefeller, Que é é uma grande benfeitora da arte. Que é um benefício pra sociedade, né? Sim. Enfim, podia fazer... Fica aí a dica pros bilionários que estão ouvindo o Bifest. Isso aí. Mas eu acho que o Toto deveria fazer. E a Mercedes, inclusive, colocou um post de home race lá no Instagram com a fotinho do Toto. Eu acho certo. Eles também estão homenageando o Fangio, né, Giovana? Tu que é uma grande fã do Fangio. O que tem eu e o Fangio? Nem eu entendi essa piada. Eu tô brincando, é que tu sempre nos recomenda corridas antigas, grandes prêmios históricos, nananã. Sim. Fangio pilotava o quê? O carro de corrida mais caro do mundo. O Fangio, se fosse brasileiro, a Márcia Sensitiva já tinha feito várias alegações sobre o Franco Colapinto. Isso. Já tá aí. Já voltou já. Fecha parênteses. Bom, mas também tem uma coisa muito legal, porque a Áustria, então, é o Red Bull Ring, é a casa da Red Bull, é a casa de Toto Wolff. Quero saber se vão botar Yuki Tsunoda, Max Verstappen, o povo da Racing Bulls, vestidos com os trajes austríacos. Ai, tem eu adoro aquele icônicos. videozinho lá que a Red Bull fez aquela vez, que eram eles lá. A única coisa que me entristece é lembrar que o Gasly já foi um piloto Red Bull. Não, o Gasly superou essa. Eu sei. Mas enfim, queria saber se vai rolar isso. Só que tem um detalhe. O Red Bull Ring é conhecido por ficar absolutamente alaranjado por causa dos fãs. Fãs papaya? Pois então. Então eu não sei como é que a McLaren tá recebendo também. Mas uma coisa que eu tô brincando falando isso, obviamente. Mas eu acho muito legal porque eles mantêm muito essas coisas tradicionais e tal. E olha, tirando o Austin, que eu também acho que faz isso, eu acho que a Áustria... Quase uma armadilha. Quase um trava-línguas no radilho. Tipo assim, eles fazem as coisas de um jeito muito temático. Sim. Sabe? E eu acho isso muito legal. Eu acho muito simpático que os fãs do Max Verstappen adotaram a Áustria meio que como a home race deles. Sim. Porque, veja, Zandvoort tá saindo do calendário. Inclusive, Infelizmente. Inclusive, a gente comentou que o Max nem parecia super abalado por isso. Primeiro porque a gente sabe que o Max não liga muito pra essas coisas de mídia e tal. Mas eu penso o quanto isso não tá associado com os fãs dele terem adotado o Red Bull Ring como a casa deles. Sim. E se o Max for pra Aston Martin? O que vai acontecer com o Red Bull Ring? Ai, tu viu que o menino aquele assinou... Meu Deus! O Boia, o Mari Boia? Mari Boia assinou com a Aston. Mais uma competição pro Drugo, hein, gente? As Drugo Lovers vão ter mais dificuldades agora. Bah, olha... Gente, o deboche não é com o Drugo, é só porque a situação já tá se estendendo há bastante tempo, né, gente? Sim, Vocês mas, têm que me deixar fazer uma piadinha sobre isso. Mas... Não, liberadíssima. Muito obrigada no meu podcast, né? Que bom que eu posso. Sim. Não sei se vocês sabem. Desculpa essa piada interna. Mas assim, ó, falando em outros personagens, né? Falando do Mariboia, blá blá blá. Por exemplo, Nick De Vries. Nick De Vries foi um personagem... Divo ícone. Porém depende. Briguem comigo, briguem. Ele é um divo ícone em todos os lugares, menos na Fórmula 1. Mas a Red Bull tentou escrever a história dele, né? Que não, na real, ele tava pronto ali, né? Não, e a Red Bull faz isso com todo novato. Não é só com ele. O Yuki também foi assim, o Ricardo também foi assim. Sabe, o Ricardo foi o que salvou lá a história do Nick De Vries, né? Mas aquela coisa, tipo assim, um jovem, promissor, tem um jeitão Red Bull, nananã. Inclusive, o Isaac Hadjar, com o qual nós estamos com relações abaladas. Sim. Tinha muito essa questão no ano passado se ele seria promovido ou não pra Fórmula 1, especialmente porque tinha parte da Red Bull que entendia que ele não tinha fitting com o garoto Red Bull. Tipo assim, com como era esse personagem. Lembra disso? A gente falou Eu me lembro muito, eu acho que num dos últimos episódios do ano passado a gente comentou sobre isso. E aí veja, que ele foi porque não tinha quem
não tinha mais quem ir, entendeu? Meio que a questão dele vir pro grid ou não seria se o Checo caísse fora, né? Porque aí ia abrir um espaço pra ele, a Red Bull ia ter que tapar. Porque e a gente... a saída do Checo, tipo assim, depois dos prêmios da FIA. Tipo assim, já tinha tido teste pós-temporada, tinha tido todas as coisas. E assim, a gente já comentou disso várias vezes, especialmente no ano passado, que a Red Bull tá mal de time júnior. Tipo, eles estão apressando o Arvid, tudo bem, porque eles querem que o Arvid esteja pronto o quanto antes. Mas eles sempre querem isso, né? Fala sério. Mas eles sempre querem isso e eles precisam renovar a academia júnior deles. Mas assim, o que me chama a atenção disso que a gente tá falando é a quantidade de elementos dessas narrativas que elas precisam ser construídas fora das pistas. É que eu não gosto de usar esse termo aí, nas pistas, fora das pistas. É porque fica uma coisa meio automobilover, né? Para a galera que respira velocidade. Bora acelerar no Bifest! Ai, gente, desculpa, a gente não tá debochando de gente que fala isso, mas é que pra gente é uma coisa muito automobilover, alguns jargões, assim, da indústria, né? Sim, e alguns emojis também. Sim. Olha, esses dias, eu não sabia o que escrever numa legenda pra um post do Instagram, pedi pro ChatGPT e descobri que essas legendas cheias de emoji, isso aí é o ChatGPT que escreve. Não, essas coisas, legenda cheia de eu emoji. Eu não tava sabendo disso. Legenda cheia de emoji, esses travessões compridos, sabe? Eu descobri que até os robozinhos que o pessoal compra pra comentar em coisa... Tipo assim, sabe o pessoal que compra comentário? Eles estão usando o ChatGPT e dá pra ver bem facinho, tipo, como é que é, porque são aqueles que, tipo assim, nossa, que observação ótima, além de tal coisa, tal coisa, tal coisa e tal coisa. Se o comentário tem esse formato, saibam que é comentário comprado. Fica a dica. Eu assisti um vídeo muito legal, vou inclusive recomendar pra quem quiser, que é do Evan Edinger, que é um youtuber que eu sou inscrita há muito tempo. E ele fez um vídeo, tipo, como identificar, tipo, um texto feito pelo ChatGPT. Eu achei muito interessante. Que legal. Porque eu me formei sem fazer nada no ChatGPT, né? Orgulho. Eu também. Orgulho acadêmico, gente, ó. Mas enfim, eu achei muito interessante porque eu não tava muito familiarizada e achei legal. E agora eu vejo em todos os lugares. Isso aqui é ChatGPT. Isso aqui é ChatGPT. Fica aí a sugestão. É isso aí. Fazer coisas autorais não é fácil. Não é fácil, pessoal. E o carro da Red Bull, que é um marketing ambulante... Eu amo esses ganchos que tu faz. Tá? Eles não estampam só a marca da Red Bull. Aqueles carros, eles são a Red Bull. E eu acho que isso é uma qualidade que poucos carros do grid têm. Por exemplo, Sim. A Ferrari tem essa qualidade. A Ferrari não tá ali estampando marcas. A Ferrari, aquele ali é o carro da Ferrari. Sim. Entendeu? É diferente de um carro, sei lá, de uma Alpine. É diferente. Sim, a Alpine, eles podem... dizer? Sim, resumindo que a Alpine, eles podem mudar completamente o carro, que ele ainda tá tudo bem, o carro da Alpine. Fica aí a sugestão de cada vez mais rosa o carro da Alpine. A Racing Bulls também. Eu não sei como é que gente, ficou uma gracinha o carro rosa. Não. E fizeram uma roupa horrível pra Silverstone. Ai, eu não gostei também. Eu fiquei meio espantada nos comentários, que eu vi todo mundo amando. Eu fiquei, de certo eu que tô errada aqui. Mas enfim, que bom que tu também não gostou. Nossa, achei horrível. Aquela que tem o grafite? Isso. Eu não gostei. A única que eu concordei ali nos comentários era uma moça, tipo assim, por que não estamos mantendo rosa até o final da temporada? Eu também queria saber. Não, e falando em Miami, eu acho que é um exemplo ótimo do que tu falou de agora sobre a Ferrari. Por exemplo, ano passado e esse ano a Ferrari ameaçou fazer um carro azul pra Miami. Ameaçou e tinha, tipo, um detalhe em azul, sabe? Sim. Porque a Ferrari, ela vai ser vermelha. Mas enfim, eu acho muito legal a gente pensar nessas coisas, tipo, da identidade da Red Bull. Porque ninguém levava a Red Bull a sério no começo. Eles tinham essa fama de ser o time dos baladeiros, dos jovens. Porque a Red Bull, em geral, ela tem essa fama, né? A gente, inclusive, comentou aqui com vocês. Eles promovem esses eventos não ortodoxos, umas competições meio esquisitas. Mais pela vibe do que por qualquer outra coisa, né? Mas na Fórmula 1, quando o carro tava ruim, a equipe parecia estar lá só pela vibe, por debaixo dos panos, eles já estavam contratando o Adrian Newey, por exemplo. Sim, eles já bancavam o Vettel no kart desde 98. E aí, quando surgiu, o menino prodígio que ganhava tudo, aí eles vieram com o quê? Essa é a vibe Red Bull. Sim, agora ninguém pode falar nada, porque a gente é desse jeito, mas a gente tá ganhando. E a Red Bull conseguiu outra vez. É muito bom esse exemplo, porque, tipo assim... Eu acho que é a criação, tipo, de uma linguagem, sabe? Visual também. Perfeito. Sabe, da Fórmula 1 moderna. Tipo, se a gente puder colocar dessa forma. Não, e de uma forma de justificar performance também, porque a gente vê, por exemplo, é muito comum na Fórmula 1 as equipes mais tradicionais terem essa coisa de, da tradição, dos campeões. Sim, é uma narrativa parecida, só que com elementos diferentes, né? Sim, exatamente. Ou então uma equipe mais nova vai dizer que a gente tem uma super tecnologia, super investimentos. É que eu acho assim, ó, a Red Bull, ela faz ela pega um lado
do espectro. Então, assim, eles são o time jovem, que aposta em talentos, que traz tecnologia, que chega e do nada, entre muitas aspas, Sim, e vence. Porque eles não têm essa vibe, tipo, nós somos muito mais cool do que vocês, a gente faz o que a gente quer e dá certo. E, por exemplo, isso deve irritar as outras equipes. Mas pega, assim, uma McLaren, uma Ferrari da vida, que são equipes que corretamente usam da sua tradição, e só elas podem fazer isso. Perfeito. Entendeu? A Red Bull não pode fazer isso ainda. Mas, e aí, o que elas fazem? Elas usam os mesmos elementos. O elemento emocional, o elemento geracional, só que elas estão na outra ponta. Então elas pegam a nostalgia, aí elas reeditam coisas, aí elas trazem essa linguagem vintage, porque é uma coisa que as gerações mais jovens aceitam bem também. Também precisa se comunicar com os novos fãs, né, e tal. Perfeito. Então eu acho muito legal pensar que é a mesma estratégia, só que são jeitos diferentes de executá-la. Não, perfeito, porque assim, eu acho que a Red Bull, de uma certa forma, ela ditou o tom pro resto do grid. Sim. Tipo assim, eu acho que agora... Elas fizeram mudanças que foi inevitável que outras equipes viessem atrás e se atualizassem também, né? Sim, é a questão que a gente falou naquele episódio do Carisma, por exemplo, que foi o Zac Brown chegar na McLaren, que ele viu a importância de, não, olha, a McLaren funciona dessa forma, os nossos pilotos são assim e é assim que a gente vence. Sim, é quase colocando, tipo, os pilotos como os atores daquela coisa toda. E longe de serem os únicos atores, né, também. Não, tá louco? Por exemplo, eu tenho um exemplo ótimo pra ser dos pilotos atores. Lá vem. O Piastri deletou uma foto no Instagram e eu demorei pra entender por que ele deletou. Porque é uma foto que parece muito normal dele em Cannes, sentado num sofá, assim, não tem nada demais a foto. É bonita a foto, inclusive. É bonita. Mas aí, se tu dá um zoom na foto, dá pra ver que tem um iPhone, ele tá usando um Apple Watch. E a McLaren é patrocinada pela Google e, teoricamente, os meninos só usam o Google Pixel. Tá, e não é nessa foto que ele tá com o Richard Mille num braço e o Apple Watch no outro? Ele não tá com os dois relógios? Sim, o permitido e o proibido. É tipo a Anitta, que inclusive não tem mais a parceria dela com a Samsung, porque volta e meia aparecia foto, story de não sei quem, que dava pra ver que ela tava com um iPhone. A Sabrina Carpenter é outra. Que ela ela é também patrocinada da Samsung, e ela, tipo, já nem pega mais iPhone dos fãs, tipo, pra tirar selfie e tal. Tipo, acho que pra se preservar também. Sim, ela não pode ser vista segurando um iPhone nem que não seja dela. Sim. Então, assim, eu acho isso engraçado. Mas pra mim isso é muito, assim... O Lando, hoje... quando a gente falou desse negócio do Monster, agora eu lembrei disso. Ele postou uma foto com um monte de Monster, né? Isso, na gôndola do supermercado e tal, foto bem bonita, ele bem feliz. Imagina você no Zafari Ipiranga e você encontra o Lando ali. Pois é. Aí ele... Sabe aqueles espelhos côncavos ou convexos? Não sei do que você tá falando. Aqueles tipo de estacionamento? Isso. Eles são convexos, né? Tá. Eu acho. Desculpa. Sim, que é pra Tô fora. perguntando pra quem sabe, pra pelo fora, menos. tipo barriga de grávida. Aí o Lando tira uma foto naquele espelho, tipo, com uma latinha de Monster, e adivinha o que aparecia? O telefone permitido. Eu achei que tu ia falar que era o iPhone. Não. Que ele também vazou, não. Era o permitido. E Lando um sorriso Boy no rosto que Sim. nem parece que a boataria da galhada tá forte. Gente, vocês ouviram a boataria da galhada? Porque Claro que elas ouviram! eu acho que a galera que tava resistente de aceitar o namoro Lando e Maggie, agora eles estão na segunda etapa, que é começar a especular a traição. A destruição. Porque a Maggie, veja, ela já é mal falada por ter traído namorados. Então, assim, quando chegará a vez do Lando? Vem aí. Aí tem gente que Pelo jura que eles menos, já talvez terminaram. o Léo Leclerc talvez tenha uma folga, coitado. Ai, vocês A viram a última vez que eu vi especulação do Léo Leclerc? a análise das feições do Léo Leclerc. Não. Ai, eu achei meio, tipo, tá na hora de eu desligar a internet. E assim, eu vi era um post da F1 Gossip e tinha, tipo, era aquelas coisas que a Gossip sempre posta, tipo assim, fulana chegou no Grande Prêmio Tararã, e era tipo um carrossel de fotos. Normal. E aí tinha uma foto do Léo Leclerc sentado, tipo, numa cadeirinha, tipo, na hospitalidade, Divo, assim. tá muito fofo, ele tá indo a vários grandes prêmios esse Sim, ano. Né? e aí, só que ele tava, tipo, parado ali e tinha uns comentários assim, achei que o Léo tá com uma cara de triste, como se estivessem maltratando o cachorro, sabe? Não, deve ter uma vida muito difícil, né? Não, o Léo Leclerc na lancha, o Léo Leclerc viajando o mundo, só deve, sei lá, ouvindo o Leque tocar piano. A melhor ração do mundo é a que ele come, vai no melhor veterinário. Mas enfim, o Léo deve realmente sofrer, né, gente? Sim. Ele deve sofrer porque o usuário do Twitter não gosta da Alexandra. Mas enfim.
Tá, mas então assim, E é ó. porque ele tava com cara de triste na foto. Ai. Cara de triste, o cachorro tava sério. Tava tipo assim... Léo, eu te entendo. As pessoas às vezes dizem que eu tenho cara de metida. Mas daí, É que tu tem. Não, talvez eu seja. Eu então. tenho cara de paisagem, mas é porque eu sou meio dispersa às vezes. Sim. Às vezes eu tô editando o Bifest e eu olho e vejo tipo assim, nossa, a Luísa tá contando uma história e eu tô com uma cara de paisagem ali, mas eu tô interessada no que tu tá falando. Sim. Mas eu te entendo. acontece, tô unidas pelo Léo Leclerc. Sim, mas assim, ó, então considerando que a Fórmula 1 é um filme, né, que já tá sendo desenhado há muito tempo. A Fórmula 1 é um filme para além do filme da Fórmula 1. Para além. Olha só essa reflexão. Eu acho que é um filme de terror, às vezes. Tá? Então eu gostaria de deixar registrado no Bifest, certo? Sim, Que eu acho que é um filme de terror. às vezes é uma tragédia grega. Especialmente, isso pra Ferrari. Sim. Bom, de terror também. Mas Pode ser uma novela mexicana se o piloto é mexicano. às vezes não precisa. Ai, que amor o Pato falando com a fã, né? Falando em piloto mexicano. Sim, o Pato Bonitinho. apareceu pra gente um vídeo do Pato da Indy, conversando com uma mini fã, coisa mais bonitinha. Fofa. A guriazinha muito Não, fofa. ela foi muito fofa e ele foi E muito ele foi querido legal também com com ela. ela. Mas assim, ó, pra mim, a pior parte do filme de terror é que a Red Bull, ela dirige boa parte desse filme, tá? Especialmente quando eles começam a imprimir aquelas fotos gigantescas dos outros carros pra falar assim, aqui, ó. Mas isso é a tua opinião. Na minha opinião, a pior parte do filme de terror é que a bonita sempre é a primeira que morre. Ia acontecer comigo isso. Brincadeira, pessoal. Brincadeira. Ai, eu achei engraçado. Não. Agora assim, ó, uma pergunta. Será que a FIA e a Liberty Media, né? Vou colocar as duas no mesmo bolo. Será que elas estão conseguindo acompanhar as escritas? Sabe? Sim, porque é um pouco tipo... Porque eu acho que um pouco que a Liberty, especialmente, ela quer outra coisa. Eu acho que meio que a FIA e a Liberty, eles têm que correr atrás da banda, né? Porque é meio tipo produtora de reality show, sabe? Sim. Que assim, as estrelas do reality É show... o que acontece no reality que vai ditar. Exato, porque na teoria, não se sabe o que vai acontecer assim, tô lá na casa das Kardashians filmando, Isso. elas vão lá comer a salada delas, elas Isso. vão... A moça que ela vai dizer assim, oh my god, so creamy. Entendeu? Nossa, aí não é... Não, eu sei que ela não é uma Kardashian. Mas assim, pô, ela vai lá e larga um bostaço desse Vai que fica chegar... tipo, ai, amém, tá? vai chegar a Kendall Jenner pra cortar um pepino, não vai saber se cortar o pepino. Isso. Só que assim, na teoria, os produtores, eles têm que pegar as coisas que acontecem e transformar aquilo numa Isso. história com começo, meio e fim. Fazer chover. Eu acho que, de certa forma, a FIA e a Fórmula 1, elas ficam nessa posição um pouco de responder a certas coisas. Especialmente umas coisas tipo da Red Bull, que muitas vezes ela age antes das outras equipes, sabe? E eu acho legal a gente pensar, e veja, eu não tô falando no sentido de manipulação de resultado, né? Não tô falando disso. Mas acho legal a gente pensar que o quanto, por mais que uma empresa de mídia tenha feito muitas coisas em prol da globalização da Fórmula 1, né? Todas aquelas coisas que a gente já conversou e a gente tá procurando não entrar nessas abordagens que nós já trouxemos em outros episódios. A gente tá tentando dar uma perspectiva diferente. Sim. O quanto, mesmo com todo esse planejamento e com tantos bons resultados que eles vêm colhendo disso, ainda assim é dominante e essencial o papel das equipes e como uma equipe que sabe o que quer fazer, seja bom ou seja ruim pro esporte, o quanto isso ainda impacta e altera os resultados mesmo quando se tem um planejamento muito grande como o da Liberty. Sim. Totalmente. Sabe? Então assim, poxa, a Fórmula 1, as corridas são muito manipuláveis, né? Os resultados são muito controlados. A gente sabe todas essas discussões que existem, mas pensando na formação de uma marca, o quanto é relevante, sabe, pro mercado, tu te colocar dessa forma. Perfeito. E agora, nesse fim de semana, a gente tá, por exemplo, chegando no Red Bull Ring, em que meio que a Red Bull, ela não dita as cartas, mas tá todo mundo ali na casa deles e o pessoal tem que correr atrás disso tudo. E foi um carro feito pra andar no Red Bull Ring?
o carro da Red Bull? Eu ouso dizer que não só um carro, mas eu acho que a Red Bull, o perfil de pilotos que a Red Bull geralmente cultiva na sua equipe, é um perfil que se dá bem com uma pista tipo Red Bull Ring. Porque ele é um circuito rapidíssimo, né? Ele é um circuito rápido, ele é um dos... Eu não sei se ele é o mais curto, mas é um dos mais... Não é, com certeza não é. Não. Mas ele é um dos mais curtos do calendário. E... Mas, assim, ó, nesse contexto de um circuito muito rápido e muito curto, eu entendo que a Red Bull vai se dar bem. Mas também me parece que é um estilo muito adequado pra McLaren que a gente tem visto. Não, totalmente. Eu acho que, inclusive, se vocês voltarem a assistirem outras corridas no Red Bull Ring, é aquelas corridas que, tipo assim, parece que tu não respira enquanto tá acontecendo. Porque como eles fecham as voltas muito rápido, e é um circuito de muita velocidade... tinha sprint lá, né? Esse ano que não vai ter. Exatamente. Mas é um circuito muito legal de ter sprints. Inclusive, Fórmula 3 e Fórmula 2 voltam esse final de semana com as corridas sprints. Exatamente. Então, enfim, vamos torcer. Corridinhas né? mais curtas. Se você se sente intimidado por acompanhar outra categoria, Fórmula 2 e Fórmula 3 é uma ótima oportunidade porque são corridas curtas. Isso. E acontece assim, você já tá lá prontinho pra ver as outras. E a Academy também. E como tu falou, é um circuito que ele se adequa muito a esse perfil de piloto da Red Bull e também é o carro da Red Bull. Mas no contexto desse ano, eu acho que a McLaren vai se sobressair. E é um asfalto velho que tá lá e a Pirelli não vai levar o C6. Então, tipo, vai ter uma degradação, sei lá, por temperatura de pneu. É, exatamente, sabe? porque Mas... mesmo que seja um asfalto velho e abrasivo, ele não, como não tem muitas curvas no circuito, não tem tanto esse atrito de frenagem, que é uma coisa que te destrói, que são as forças laterais que os engenheiros chamam. Sim. Então, o desgaste de pneu que a gente vai ver vai ser por temperatura. Sim. E aí, a Pirelli vai levar, que nem tu falou, o C5, C4 e C3, que são os mesmos do ano passado. E normalmente é um lugar, apesar dessa função toda, tipo, as estratégias de 2 pitches se dão melhor. Exatamente. Mas é um lugar com muitas possibilidades de ultrapassar. São 3 zonas de DRS. 3 zonas de DRS. Dito isso, Oscar Piastri Tá com jeitinho que o Oscar vai levar. Tá com jeitinho! Eu acho que o Oscar vai levar. Eu acho que o Max não vai se lixar também. Eu acho que vai... Pô, será que não é uma boa oportunidade da gente esperar uma corrida legal do Yuki? Ah, eu ia achar super legal do Yuki ir bem no Red Bull Ring. Óbvio, a gente ia achar legal. Mas assim, tecnicamente falando, será que não vem aí? Pô, porque o Yuki... Pelo menos antes, né? Ai, sim, né? Pelo menos antes. Mas eu queria levantar uma outra bandeira, porque a Mercedes foi muito bem no último fim de semana no Canadá. O Jorge. E, sim, ó, já fica animada aqui do meu lado. Eu vou fazer o Minuto Carlos Sainz hoje. Sim. Porque o que eu ia... Tem uma declaração forte a fazer. Cortesia minha ou o teu Minuto Carlos Sainz, não vai ser? Não sei. Que eu te dei uma informação sobre o Carlos Sainz hoje. Ah, é que ele é o recordista, né? Sim. Quer Sim. falar do Minuto Carlos Sainz? Não vai ser isso que eu vou falar. O Carlos Sainz, ele tem o recorde de volta mais rápida do circuito. Sim. Mas o que eu... Divo rápido, né? Mas o que eu tava falando da Mercedes é que eles foram bem no Canadá e é um circuito que combina com o carro da Mercedes. Então, assim, pode ser porque eles tiveram afinidade? Pode ser. Mas na última semana de corrida, a Mercedes tava com uma geometria nova. E isso parece que se deu bem com o carro. Será que essa geometria também não pode carregar uma performance superior para as próximas corridas? É, porque o que eles trouxeram... trouxeram não. Eles recolocaram no carro uma atualização que eles tinham levado pra Imola, que tinha sido muito ruim pra eles. Sim. E aí, então, eles refizeram os ajustes, né? O triple header, no geral, foi péssimo pra Mercedes. Mas eles trouxeram esse ajuste pro Canadá de volta, porque eles entenderam, com os dados que foram gerados nas 3 corridas, o que poderia... o que deveria ser ajustado e tal. E, apesar da Mercedes sempre ir bem no Canadá, ou normalmente ir bem, né, no circuito... funcionou, né? Tipo assim, não foi o caos que foi em Imola. E, então... Não sei se não vem uma repetição de Mercedes também. E o Kimi Antonelli, lembrando que ele terminou a escola. Parabéns! Então agora ele vai estar com o foco 100% na Fórmula 1. Não tô Sim. falando que a escola tava distraindo ele, mas agora ele não precisa mais se preocupar com prova, com tudo mais. Não, e não tem mais que fazer aquelas coisas, tipo assim, levar os colegas no paddock. Ai, gente. Ele leva se ele quer, só pra levar só os amigos também. Isso, só as pessoas com quem tu te dá Não bem, precisa né, levar meu filho? o chato da turma, não precisa ir. Isso, o alecrim dourado da turma. Mas então, tá começando agora o Minuto Carlos Sainz. E Opa! O que eu vou falar no Minuto Carlos Sainz de hoje? E tu já vai pensando na corrida que tu vai indicar pra rapaziada, antes da gente apostar. Nem me liguei disso, tá? Eu vou pensar. Vai pensando aí, que o pessoal gostou da tua indicação do Grande Prêmio da Alemanha do ano da Ai, que bom passada. que vocês gostaram. Mas, sabe o quê? O Divo Kingo Brad Pitt Divo Kingo Brad Pitt. foi perguntado quais pilotos você acha que se dariam bem em Hollywood. Ele falou Pierre, Gasly, não entendi. Falou Lewis Hamilton. Lewis daria muito bem, concordo. Mas ele falou assim, o primeiro nome, Carlos Sainz. Eu achei certo.
sabe? Já se mostrou o quê? Com grandes talentos comerciais, um grande apelo popular, né? Os Sim. fãs gostam muito da aparência, do carisma, né? Uma pessoa que sabe improvisar. Sim. Então, assim, eu amei, eu concordo, tá? Dito isso, quero só ver como é que o Carlos atuou no filme. Lembro Ai, muito. ansiosa. Ele atuou de Ferrari. Ele vai estar de Ferrari. E eu também gostaria, falando sobre o filme, nós tivemos 2 premieres, né? Teve a de Nova York, que foi... Só o James Valls foi na de Londres, né? Não, mas é isso que eu ia dizer, porque o que E a aconteceu? esposa dele, gestante. Pois é, gente, Que amor. papai James. O Drive to Survive desse ano mostrou a primeira filhinha do casal, tipo, bebê ainda, né? Tipo, bem Mas eu pequenininha. lembro quando nasceu a filhinha. Que inclusive o Ted Kravitz da Sky, ele fez uma brincadeira no Ted's Notebook da corrida em que o JV não estava, porque ele estava... Nasceu, né? Nasceu o bebê. Eu não lembro pra quem que ele falou isso. Esses são os nomes que eu sugiro, que eu vou sugerir pro James Valls pra ele dar pra filha dele. Ai, qual que é o nome da menina? Ai, eu não me lembro do nome. Mas era tipo... Mas as palavras Posso eram... pesquisar? Pode, eu não sei se a gente tem essa informação. Mas enfim, ele falou, tipo, 2, 3 palavras e aí eu... Não, mas por quê? Porque essas palavras têm todas as vogais. Por causa de vowels, James Vowels. Não, que aparece a filha Claire. Eu- A filha Claire. A filha Claire? É a Claire É a Williams. Claire Williams, amados. Não Eu acho disse que a aqui. esposa dele se chama Rachel, mas a criança não sei se a gente sabe o nome. Ah, tá. Não tem problema. Se a gente descobrir, a gente coloca aqui no nome. Faz a revelação do nome. Bah. Léo Dias. Quem? O Léo Dias tem que aprender com a gente. Gente, e a gente teve um grande drama nacional que aconteceu no Red Bull Ring, então se vocês quiserem assistir... Mas assim, olha, eu já tô avisando... Eu amo as tuas manchetes de um grande drama nacional. E, gente, pelo amor que de Deus. aconteceu no Red Bull Ring. Sim, porque isso, se você for uma pessoa que se irrita com essas coisas, Ai. aí eu digo pra não assistir, tá? Tá Ah, falando isso pra mim? Não, tu te controla bem nessas coisas. Ai, obrigada. Ah, tem gente que, tipo, sabe a pessoa que é muito fã do esporte, aí ela, tipo, tá. aquilo... Não, eu achei que era essas coisas de já ficar nervosa. Eu Sabe, fico nervosa aquele, rápido. sabe aquele pessoal que fica ali esperando pra tacar pedra no ônibus do Inter? Ah, Com essa galera, sim. entendeu? Então, assim, se você é essa pessoa, não recomendo assistir. Que é a corrida de Se você é essa pessoa, recomendamos terapia. Que é o GP da Áustria de 2002, que foi a narração icônica do Hoje não, hoje sim. Quem sabe, sim, sabe. do Rubinho e Schumacher. Kleber Machado. Exatamente. Sim. E, enfim, tem esse momento Aliás, eu aposto que muitas pessoas que usam esse meme nem sabem que é da que é Fórmula da 1. Fórmula 1. Então, pessoal, se vocês querem ver a origem do nome, se vocês só querem ver a origem do meme, pode pular pra última volta. Isso. Mas assim, enfim. É uma corrida que seria uma vitória muito merecidíssima do Rubinho. Do Rubinho, e eles passam. Se- E se- no pódio, depois o Schumacher não entrega. Tipo, Ele dá o troféu e puxa o Rubinho pra... Enfim. É. Se você gosta desses momentos dramáticos que às vezes a gente só Ai, ouve falar e não assiste legal. a corrida, acho legal a gente assistir umas corridas meio famosas assim também. Então é o Grande Prêmio da Áustria de 2002. Exatamente. Arrasou. Dito isso, P1, Oscar Piastri pra mim, Uhum. tá? P2, Max Verstappen. Ok. P3, George. Tem o Lando. Não, tudo bem. Lando vai se embretar com quem? Não vai se embretar, mas fica ali. P4, Uhum. P5. Ó, Sim. eu tô achando que o Yuki vai fazer uma boa corrida, tá? Zona de pontuação pro Yuki, pras duas Williams. Ó, Vem forte. as Williams vem forte. Vem forte. Eu acho, eu vou botar o Oscar Piastri P1 também. Eu vou colocar Ai, vamos acertar. vamos acertar, Lando Norris P2 e Max Verstappen P3. P3. Uai, P3. Uai, P3. Porque vai ter os McLaren na frente. Entendi. E o que vocês acham? E o que vocês acham desse papo todo que a gente teve antes sobre como a Red Bull repensou a forma de se inserir no esporte? Gente, se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, dê like nesse vídeo. Se está nos ouvindo pelo Spotify, avalie o nosso episódio. Isso é super importante pra gente. O episódio de hoje foi um pouco mais curtinho, nós estamos ainda nos recuperando de uma gripe. Pessoal, obrigada inclusive pela paciência e Pela paciência. tolerância, porque a gente tá se sentindo muito mal, mas o show não pode parar, então estamos aqui. E se você tá nos ouvindo na quarta-feira, na data que esse episódio foi lançado, até amanhã! Um beijo! Amanhã! Tchau!